Mas vamos lá, gente. As pesquisas acertaram? No primeiro turno, sim. Impressionante, tanto que as pesquisas acertaram no primeiro turno das eleições e no segundo turno também. Tem alguns dados aqui para passar para vocês. Por exemplo, a pesquisa Doxa Itatiaia, divulgada na sexta-feira, apontava Fuad Noman com 54,8% dos votos. O que a urna disse? 53,73%, praticamente cravado, né? Bruno Engler, segundo a pesquisa, teria 42,2% dos votos, ou melhor, 45,2% dos votos. O que a urna disse? 46,27% dos votos, ou seja, um resultado praticamente cravado. Eduardo, as pesquisas vieram de uma luta, de uma briga, que, as pesquisas erraram, e a gente sempre falava, gente, pesquisa é tendência. A gente viu isso no primeiro turno, inclusive, aquela tendência do Engler crescendo, do Tramonte caindo, né? As pessoas, elas se atêm muito aos dados e não leem a pesquisa quando a gente olha os dados estratificados e tudo. Dessa vez, Eduardo, tanto no primeiro turno, em diversas capitais do país, quanto no segundo turno, as pesquisas se redimiram e venceram essa história. Ô Júnior, dizem que os apressados, os que têm ódio no coração, sangue na boca, e os idiotas sempre existiram, mas eles ganharam muita força com a rede social. Então eu vejo posts e mais posts dos caras que chegam como se fosse dono da verdade, pesquisa comprada, e começa a dar exemplo. Gente, a pesquisa é uma fotografia. E todo mundo sabe, por exemplo, que há 3 dias da eleição, por exemplo, a eleição foi hoje, domingo. A pesquisa tem um retrato de quinta-feira. Sexta, sábado, domingo é muita coisa para quem tem bom uso da rede social para virar. Nisso, por exemplo, a turma mais à direita é especialista. A turma mais da esquerda é especialista em militância. E rede social tem se revelado que são os da direita, né? Eles são imbatíveis. O Nicolas mesmo contou que um post que ele colocou, que a justiça mandou retirar, já tinha tido 40 milhões de visualizações. Olha pra você ver que loucura. Então, eu vejo os caras colocando assim, a pesquisa é isso, a pesquisa é uma fotografia. E eu a respeito demais. Na média, mas a pesquisa tal errou. Gente, mas na média, o acerto é assim, espetacular. Esse exemplo que você acabou de dar é espetacular. Então, é caçar pelo no ovo, sabe? Ficar criticando. Mas o derrotado, sempre que está atrás das pesquisas, sempre vai criticar, né? E o desespero, né? E o desespero, porque, você imagina, para num universo de 2 milhões de votos, você se aproximar como essa revista Doxa Itatiaia se aproximou. Eu acho que pesquisa funciona. Você sabe, eu vou mandar um abraço aqui para uma dupla de sambistas do meu coração nessa cidade, Belo Horizonte. Fabinho do Terreiro e Gilmar do Cavaco. Os dois são muito inteligentes, então, para não brigar com pesquisa, o que eles fizeram? O Gilmar do Cavaco trabalhou na campanha do Tramonte. E o Fabinho do Terreiro... Peixe, escuta essa, Peixe. Fabinho do Terreiro trabalhou na campanha do Fuad. Falou, de qualquer jeito, um de nós ganha. Pronto, a dupla vai continuar tendo samba pra fazer. Ô, Edilene Lopes, as pesquisas acertaram, hein? Eu tô pegando aqui a de São Paulo, por exemplo, para dar mais um exemplo, né? A Quest, divulgada na última sexta-feira também, apontava Ricardo Nunes com 55 e Boulos com 45. Quando você vai para o resultado da urna, né? O resultado que acaba de sair, 59-40, praticamente dentro da margem de erro, mostrando também uma tendência de que Ricardo Nunes levaria. As pesquisas saem vitoriosas, né? Depois de uma eleição para presidente que foi bem complexa, assim, para as pesquisas. Sai sim, Júnior, e eu, como cientista política, fico muito feliz que os institutos de pesquisa, maior parte deles coordenados por cientistas políticos, tenham recuperado a sua credibilidade em relação ao que vinham passando, principalmente nas eleições passadas. De fato, as pesquisas erraram muito, todo mundo modulou ali, achou sua fórmula correta, tecnicamente de fazer, e os institutos de respeito, eles conseguiram de fato mostrar que as pesquisas podem fazer uma predição, podem prever de fato como pode ser o resultado das eleições. Então eu fiquei muito feliz com isso, esse é um ponto, e nós vamos também ter que levar outra coisa em consideração. Tem muito candidato que fala que não acredita em pesquisa, mas é mentira. Eles sabem que tem pesquisas que acertam muito, tanto é que todos os candidatos contratam suas próprias pesquisas, tem os chamados trackings, que
são as pesquisas internas dos partidos, e nós que apuramos isso no dia a dia sabemos que isso acontece, que normalmente eles dão o mesmo resultado que esses grandes institutos de pesquisas dão. Então, o candidato, ele vai para o dia das eleições sabendo que ele pode perder ou que ele pode ganhar. Não à toa, nós que acompanhamos a cobertura que fez o Renato Rios Neto, antes, já no início da apuração das urnas, o clima estava meio borocochô lá no Bruno Engler. Por quê? Eles sabiam também que o resultado seria esse. Então, isso é um fato. Candidato que fica espalhando que grande instituto de pesquisa não acerta, é para descredibilizar. Todo mundo sabe que acerta. Agora, tem instituto de pesquisa que não é tão sério? Faz uma pesquisa enviesada para um candidato, faz para outro? Tem. Isso existe sim. E aí, os únicos que vão divulgar essas pesquisas são os próprios candidatos nas suas redes sociais, porque veículos de comunicação grandes e sérios como a Itatiaia vão divulgar e vão encomendar pesquisas como a do Instituto Doxa, que praticamente cravou os resultados dessas eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ô William Travassos, Oi. as pesquisas, meu amigo. Então, é porque nós estávamos no meio do período eleitoral e nós mostramos aqui uma pesquisa. Aí vem um sujeito, gravou um vídeo, diz, olha que absurdo! A pesquisa! E aí sentou a mamona. Aí eu falei assim, é porque a gente estava no período eleitoral e eu não gosto de polêmica na rede social, mas eu tive vontade de gravar um vídeo para esse senhor. Eu falei assim, sua capivara torta, deixa eu te explicar uma coisa. Não pega um recorte. Entenda que aquilo ali, ela tá mostrando uma tendência. Ninguém tá dizendo ou tá manipulando o dado, meu filho. A gente só tá mostrando um recorte. E aí, quando você pega o resultado das eleições, eu tenho vontade de pegar e apresentar para esse senhor. Tá vendo aqui, meu filho? O que é uma pesquisa? Ela consegue traduzir para você aquele resultado de momento. A pesquisa de ontem, ela deu o resultado de hoje. Então as pessoas aproveitam para lacrar na internet, pegam isso e tentam criar, ou melhor, criam fake news, dizendo que existe manipulação da pesquisa. Palhaçada! Estupidez. A pesquisa, ela tem uma metodologia e funciona, tá mais do que provado. Agora, quando a pesquisa é boa pro meu candidato, ela é ótima. Quando a pesquisa mostra o meu candidato que não tá indo bem, ela é péssima. Faça-me um favor, meu filho. Sabe o que esse cidadão vai te responder? Se você chegar perto dele e falar assim, seu idiota, por que você, antes de conhecer dados empíricos, científicos, você grava um vídeo desse falando M para aí fora e pedindo todo mundo para compartilhar? Sabe o que ele vai responder? E você acredita nessa urna, nesses resultados? Eles nunca dão um braço a torcer. Ele talvez pergunte, será que você acredita então que a Terra é redonda? Sim, eu acredito que a Terra é redonda. Eu vou passar pro Marcelo, porque eu sei que ele vai começar com a seguinte frase: abro divergência. Não, eu vou começar com outra frase, Júnior. Eu abro divergência daqui a pouco. Mas primeiro eu vou falar o seguinte, eu tô com a lista aqui de todas as capitais, todas as 15 capitais, e as pesquisas cravaram, né? Praticamente todas. Só teve uma que não cravaram, que foi o André Fernandes e o Evandro Leitão, que eles estavam dando 51 pro André Fernandes, do PL, bolsonarista, e 49 pro Evandro Leitão, mais do PT. de erro, né? Aí, assim, aquela coisa da margem de erro, o resultado final ficou 50, tantos para um, normal, dentro da margem. Né? Só que, aí agora sim, abrindo divergência, dito já que as pesquisas acertaram esse ano, a gente tem que entender um pouco por que houve essa rejeição muito grande às pesquisas. Na eleição de 2022, gente, a gente viu cenários com as pesquisas eleitorais que foram vergonhosos. Nós vimos muitas pesquisas dando diferença de 20 até 25 pontos em vários estados. Por isso, em 2022, houve uma descrença muito grande na pesquisa, e aí hoje elas estão acertando, a gente tem que parabenizar, mas a gente tem que entender por que houve essa descrença, e essa descrença realmente aconteceu na eleição passada. E aí, eu acho que o principal agora é entender o que aconteceu de 2022 para 2024. Lembrando que em 2022 tinha o Ibope. Alguém viu o Ibope esse ano? O Ibope praticamente parou de existir, né? Mudou de nome para IPEC, e esse ano a gente nem acompanhou. Mas vamos entender o que aconteceu de mudança. Durante a pandemia, a gente não teve o censo. O censo não foi realizado durante 2020 e 2021. Em 2022 também foi adiado. Agora, esse ano, a gente já teve o censo feito ano passado. Então, os dados sociais, né, sobre população que mora em favela, população que mora em casas de luxo, todos esses dados ajudam as pesquisas a serem mais sérias. Então, agora, o que a gente está vendo agora é que as pesquisas estão embasadas com números.
Elas estão embasadas com dados do censo, pesquisas feitas de forma séria, e agora sim elas estão mostrando a realidade. Só que em 2022 elas não mostravam. E aí a gente não pode criticar o eleitor que desconfiava antes, porque realmente, em 2022, os resultados não eram realidade. Mas qual é a divergência que você abriu? Sabe por quê? Você tá... Não, entenda uma coisa. Você acaba de justificar por que nós não conseguimos, as pesquisas não conseguiram apresentar um resultado. A base de dados da pesquisa estava errada. E a partir do momento que eu corrijo essa distorção, eu consigo aplicar a metodologia e apresentar um resultado positivo. A minha divergência, William, é que vocês estavam tratando de uma forma como se fosse absurdo duvidar de pesquisa, sendo que eu não acho que era tão absurdo, dado que em 2022, realmente as pesquisas erraram de forma muito significativa. Então, esse receio com as pesquisas, esse pé atrás com as pesquisas, é até justificável. A partir de agora, a gente consegue mostrar que não, são pesquisas sérias, são pesquisas bem feitas. Você não tem o direito de fazer isso, sabe por quê? Porque você tem a informação, você sabe que a base de dados estava errada. Então, você não pode ter dúvidas desse processo. Concorda comigo? Você sabe que a pesquisa funciona. E você sabe que a base de dados de 2022 estava errada. Mas eu não quero saber. É que você abre divergência com a gente? Mas é como é aquela coisa que você falou que você não quer saber se o pato é macho? Como que é que você falou? O eleitor, ele não quer saber se a pesquisa está usando uma base de dados errada. Ele quer saber se a pesquisa que foi apresentada coincide com os números das urnas. E aí, o que estava muito diferente em 22. Falando das pesquisas da Itatiaia, por exemplo, o Aparecido lá em Lagoa Santa, o Júnior Amaral em Contagem, Marta Muta e Vespasiano, campanha derrotada em Araxá, todos gravaram vídeos reclamando das pesquisas que mostravam que eles perdiam. E o que aconteceu? Todos perderam. Gente, eu sei que estamos caminhando para o final, Júnior? Sim. Pra gente fechar, né, Edu? É o seguinte, eu vou deixar aqui uma pergunta. Eu peço aos senhores que, por favor, não respondam agora. Reflitam aos senhores e à nossa cientista política, Edilene. E pensem até amanhã, 8h40, e me respondem no episódio de amanhã, da Conversa de Redação, o seguinte. Uma das raríssimas divergências que eu abro em relação ao Rezende de Passatempo é que ele está convencido da importância da eleição municipal, e eu defendo, e há 20 anos ou 30 eu defendo o seguinte: um país pobre não pode se dar o luxo de gastar tanto dinheiro com eleição de 2 em 2 anos. É muito dinheiro gasto e é contraproducente, porque quem venceu a eleição hoje tem que começar a trabalhar amanhã para os deputados e governadores daqui a 2 anos. É contraproducente. Eu defendo eleições gerais de vereador a presidente 5 em 5 anos. Então, eu gostaria que os senhores pensassem, né, para pensar quentinho na cama, e me dissessem amanhã o seguinte, me respondessem amanhã o seguinte: nesta eleição que acabou em Belo Horizonte, algo realmente importante para a cidade, Pampulha, anel rodoviário, transporte coletivo, saúde e educação, apareceu no debate alguma solução viável, algum caminho para a gente seguir para resolver? Ou não? Pensem nisso, viu, Sérgio? Ele quer acabar com o sono da gente, é isso mesmo?